Fala galera, Poto Concurseiro na área, simulado 79, revisão 2022, tá? Vamos lá, mais um vídeo. Aqui, lembrando sempre que aqui está o Zap, né? Você pode entrar em contato caso você queira adquirir esses simulados, né? Aí você entra em contato pelo Zap. Já tem do simulado 1 e hoje atingimos o 79 e o 80 está por vir. Vamos lá? Primeira, observe. Aqui ele está falando a respeito do emprego do particípio. Tá vendo? O emprego do particípio está correto em. Aí ele disse lá, a proposta foi aceita pelo advogado de defesa. Bom, a primeira está certa, porque sempre que ele usar os auxiliares ser e estar, ele vai empregar o particípio irregular. Por exemplo, aceitar tem aceito e aceitado, tá? Então, com ser e estar, você usa o particípio irregular, que é o que não termina em DO, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, acender tem acendido e aceso. Então, as velas estão acesas. Também estava correto. E aqui, ele tinha imprimido a apostila ontem. Se você tiver o ter ou haver, você vai usar o particípio com DO. Lembrando que imprimir também tem impresso. Então, ele tinha ou havia imprimido a apostila ontem. Tá correto. Então, o emprego do particípio está correto. Aqui, a preposição em ficou dobrada. Desculpa. O emprego do particípio está correto em. Aqui está correto nas três, né? Em 1, 2 e 3. Mas nos próximos simulados, eu vou colocar outras questões que envolvam o emprego do particípio. Beleza? Vamos lá. Essa número 2 é uma questão até um pouco maior, né? O tamanho dela, né? Porque ele está trabalhando funções sintáticas, né? Aí é aquela história, né? Leia, não leia. Entre os pronomes destacados acima, quais se classificam como objetos direto, direto, indireto e direto, respectivamente. Então ele quer essa ordem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos atribuir as funções sintáticas dos pronomes primeiro, para depois a gente ver qual é a resposta correta. É bom que você pode pausar também, para você, ó, vou botar aqui, ó, aí, ó, tá enquadrado. Vamos lá. Fez o que disse, ou seja, ó, ele fez aquilo que disse. Ele fez aquilo. Esse o que troca por aquilo é um pronome demonstrativo. Mas se ele fez aquilo, ele fez o quê? Então tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Ele fez aquilo que ele disse. O sujeito está oculto aqui também. Só que tem que, como esse aqui é um pronome relativo, ele vai retomar o termo antecedente, que é o aquilo. Então vai ficar, ele disse aquilo, ou seja, outro objeto direto. E atou o lenço outra vez na testa. Em seguida, acompanhou-me ao quintal. Acompanhou quem? Eu. Ou acompanhou João ao quintal. Quem acompanha, acompanha alguém. Objeto direto. Para se despedir de mim. Isso aqui é um objeto indireto. Quem se despede de alguém. Menti-se são pronomes pessoais oblíquos tônicos, que exigem a preposição antes. Então, isso aqui não vai ter como ser OD nunca. Então, olha aí. Tá. Aí Capitu falou novamente da nossa separação, como de um fato certo e definitivo. Por mais que eu, receoso disso mesmo, buscasse razões agora para animá-la. Ó, eu buscasse razões. Esse eu aqui é o sujeito. Tá? Buscasse razões agora para animá-la. O animá-la é o famoso animar ela. Quem anima, anima alguém. Esse lá é objeto direto. Tá? Não tem como ele ser OI, não. Lolá, loslás, não tem como ser OI. Então, marquei. Então, diante disso, qual a resposta que eu tenho que marcar? Eu tenho que marcar, ó, OD, o O é OD, o me é OD, o mim é OI, objeto indireto, e o lá é OD. Ou seja, a resposta é alfa. OD, OD, OI e OD. Perceba que a B não tinha como ser, porque ó, OD, OD. Só que o me também é OD. Então não era, porque ele falou respectivamente. Então a resposta era alfa. Lembrando que são 40, tá? Vamos lá, número 3, ela está pedindo para a gente colocar certo ou errado. Primeiro, somos em 40 nesta classe. Tá errado. Verbo ser, mas preposição em não pode. Teria que dizer, somos 40 nesta classe. Exatamente. Éramos 20 no dia da formatura. Agora tá certo. Verbo ser, não pode botar em. Então, nós éramos 20, nós éramos 6, nós éramos 7, somos 40 e por aí vai.
As cortinas e os tapetes estavam molhados. Então você vê que o sujeito é composto, né? E o molhado está concordando com os dois, que é o PS, tá certo? Mas pode estar invertido, né, Potter? Pode, ó. Estavam molhadas as cortinas e os tapetes. Também tá certo, porque nesse caso molhadas está concordando com o mais próximo, que são as cortinas, tá certo? Aí agora aqui, Vossa Alteza foi bondoso. Vossa Alteza é usado para príncipe, princesa, né? Duque, arquiduque, etc. Então, Vossa Alteza foi bondoso, é o príncipe, né? Agora, se você fala Vossa Alteza foi muito severa, é porque é a princesa. Também tá certo. Não pode dar mole aqui, tá, gente? Isso está certo. Sem polêmica alguma. Tá, beleza. A número 4 é uma questão muito boa, uma questão didática, para poder aprender. Aí ela foi até relativamente recente. Para aprender umas coisinhas interessantes na classificação das orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Então vamos lá, olha só. O trabalho é uma atividade que nos dá dignidade. Esse que é um pronome relativo. Ele está retomando atividade, tá? Como aqui não tem vírgula, você vai falar para mim, pô, a primeira é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Qual é naturalmente aqui, quem errou essa questão na época, pensou assim, bom, essa é restritiva, porque tem pronome relativo, restritiva porque não tem a vírgula. E pensou que a segunda fosse explicativa. Só que não é. Ela também é restritiva, porque ela está retomando atividade. Atividade nos traz sustento. Então, é uma situação que eu falo pro pessoal, ó, é a primeira que vai mandar. Nesse caso, dificilmente você vai encontrar a primeira explicativa para que as outras também sejam. Então, vai ser restritiva a primeira, a atividade nos traz sustento também vai ser restritiva, e a atividade promove o progresso na nação. São 3 restritivas. É a primeira que vai ter como referência, porque o atividade que está entrando no lugar do pronome relativo. Então, são 3 restritivas. A 2 é explicativa demais. Ó, a solidariedade, que é o mais nobre dos sentimentos, nos conecta diretamente com Deus. Está aqui o pronome relativo, então é oração subordinada adjetiva explicativa, que está separada por vírgulas. E a 3 também é muito maneira, porque quando ele fala que esta é uma planta, disse o homem, que serve para a cura de diversos males, essas vírgulas que estão separando o disse o homem são vírgulas que pertencem a esta oração, que é uma oração intercalada ou interferente, é a que interfere no discurso. Então, se eu tirar esse disse o homem, essas 2 vírgulas vão sair com a oração. Então, você vai dizer que esta é uma planta que serve para a cura de diversos males. Planta serve, é restritiva. Não tem vírgulas. Ah, mas e a vírgula daqui? Não tem nada a ver com a oração adjetiva. As vírgulas pertencem à oração intercalada ou interferente. Então, ele quer a incorreta. Ó, em 3, a oração adjetiva é restritiva? Certo. Em 2, a oração adjetiva é explicativa? Certo. Em 1, a oração que nos traz sustento é adjetiva explicativa? Errado. Ela é adjetiva restritiva. E na D, em 1, as orações que nos dá dignidade e que promove o progresso da nação são adjetivas restritivas? Sim. Mas muita gente perdeu essa questão na época, tá? Vamos lá. Número 5. Assinale a alternativa em que a oração destacada não se classifica como subordinada adjetiva. Ela não é subordinada adjetiva. Então vamos lá. Como se achasse isso. Quando eu troquei por isso, já é oração subordinada substantiva. Só como se eu achasse, ou como se ele achasse, se ele imaginasse o quê? Ela é subordinada substantiva objetiva direta, porque trocou por isso. Não tem como ser adjetiva. Já é alfa. Aí quando é alfa a gente fica meio escaldado, né? Porque olha só, então todas as outras precisam ser adjetivas. Então esse que vai ter que ser pronome relativo. Ó. Cresci em meio a livros, fazendo amigos invisíveis em páginas, páginas se defaziam em pó. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva, no caso restritiva, porque não tem vírgula. Suas mãos escreveram na minha pele uma maldição. Maldição haveria de me perseguir anos a fio. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva, no caso restritiva, porque não tem vírgula. Cedo ou tarde, o oceano do tempo nos devolve as lembranças. Aqui vai retomar lembranças. O sujeito está oculto aqui, ó. Aí você vai dizer, nós enterramos as lembranças nele.
Então, também era um pronome relativo, consequentemente, também era uma oração subordinada adjetiva. Então, não era uma questão braba. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos a 6 e a 7. Essa número 6, caso venha cair na prova, eu já passei diversas vezes. Sobre a cidade indefesa, os aviões semeavam a morte. Qual é a figura de linguagem? É a metonímia. Quando você fala os aviões semeavam a morte, a gente está trabalhando o efeito, que é a morte, pela causa. Semeavam a morte, eles semeavam as bombas mortíferas. Isso aí está no livro, tá? É metonímia, efeito pela causa. Número 7. A forma verbal em negrito está na voz reflexiva em. Aí tá lá. A primeira, a diretora, ele quer a voz reflexiva. A diretora, sempre compreensiva, dispensou-nos. Se a diretora dispensou-nos, é voz ativa, porque ela praticou a ação de nos dispensar. Enquanto conversávamos na sala, vírgula, interromperam-nos 3 vezes. Quem nos interrompeu? Não sei. Sujeito indeterminado, voz ativa. C. Disseram-nos que não encontraríamos dificuldades no trabalho. Disseram-nos. Quem disse? Não sei. Sujeito indeterminado, voz ativa. Então a resposta é delta. Agora perceba. Para comprar a casa nova, endividamo-nos até o pescoço. Nós nos endividamos. Então quem praticou a ação? Nós. Quem sofreu a ação de ficar endividado? Nós. Então aqui seria a voz reflexiva. Também questão de prova, tá? Beleza, vamos lá. Agora, número 8. Deixa eu só posicionar aqui para ficar direitinho. Lá. Coloque C para as alternativas em que o acento indicador de crase está correto e E para as alternativas em que ele está errado. Aquela é a recepcionista a qual pedimos informações. Ou seja, nós pedimos informações à recepcionista. Se fosse professor, nós pedimos informações ao professor. Então, essa crase está corretíssima. Centenas de pessoas assistiram àquela peça. Ou seja, assistiram a esta peça. Porque o assistir no sentido de ver pede preposição a. Aquela troca por a esta está correto. Você se refere àquele professor de filosofia? Ou seja, você se refere a este, aquele que troca por a este. Correto. Tem que ter crase. Agora aqui está muito errado porque dormir é verbo. Não pode botar crase antes de verbo, tá? Então, questão boba. 9. Mais uma questão envolvendo voz verbal. Assinale a alternativa em que o verbo ser encontra-se na voz passiva. O verbo ver, desculpa. O verbo ver encontra-se na voz passiva. Vamos lá. Letra A. De madrugada, viram vultos brancos. Viram. Quem viu? Não sei. Sujeito indeterminado, voz ativa. Creio, eu creio. Se eu creio, estou praticando a ação de crer. Voz ativa. Que seu coração bondoso verá minhas dores e súplicas, com ternura. Se o coração verá, ele vai praticar a ação de ver. Também é voz ativa, tudo ativa. Agora a resposta chegou, que é a C. Por quê? Porque se ele disse, já não se vêem locomotivas nas estações. Já não se vêem locomotivas. Ou seja, locomotivas já não são vistas. Esse C é PA, partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, qual é a voz, Pota? Voz passiva sintética ou pronominal, que tem partícula passivadora. E a D é mais maneira. Porque olha só, a estranha criatura, na sombra projetada no lago, via-se imensa, monstruosa, assustadora. Se ela via-se imensa, ela praticava a ação de ver e era vista por si mesma. Isso aqui é reflexiva. Ela via-se imensa. Ela estava se vendo. Reflexiva. Maneira. Agora 10. A situação, pontinho, pontinho, se deparou ou surpreendeu. A opção que completa corretamente a frase acima. Bom, a situação com que se deparou. Que ele se deparou com uma situação. Poderia ser a situação com que se deparou e poderia ser a situação com a qual se deparou. Aqui é com a qual, porque a situação é feminina. Tá? Então, a situação com que se deparou ou a situação com a qual se deparou. Com a qual, porque a situação é feminina. Beleza? Questão fácil. Vamos lá. Número 11 e 12. A 11 ele está dizendo o seguinte. O termo destacado destoa dos demais quanto à função sintática. Quando ele fala destoa, é porque vai ter uma função que vai destoar, que vai ficar diferente das demais, tá? Discursei favoravelmente ao projeto. Aí tu vai falar favoravelmente a quê? Se favoravelmente é advérbio, sempre que você pergunta ao advérbio, a resposta é CN.
tá? Beleza. Agora olha para B. A porta de ferro está enferrujada. A porta de ferro. Porta é concreto. Beleza. Se eu tenho um substantivo concreto, aqui eu tenho duas possibilidades. Aposto, se for um nome, ou ADN, se não for um nome. Ferro é o nome da porta? Não. Então isso aqui é adjunto adnominal e locução adjetiva. Beleza. A construção do prédio foi embargada. Bom, construção é o ato de construir. É abstrato. Então aqui pode ser ADN ou CN. ADN se for agente e CN se for paciente. Quando eu falo a construção do prédio, o prédio construiu ou foi construído? Tu vai falar para mim que ele foi construído. Então é CN. A venda de armas. Venda é o ato de vender. Armas vendem ou armas são vendidas? São vendidas. CN. Sofre. As armas são vendidas. Então quem destoou foi a B. Todos eram CN, menos a B que era ADN. Questão fácil. Agora aqui, ó, o pronome demonstrativo foi empregado incorretamente em. É emprego de pronomes. Vamos lá. Letra A. Não se esqueça disto. 2 pontos. Sempre amarei. Disto. Tá certo. Ó o T. Porque você ainda vai dizer. Quando você fala não se esqueça disto, é porque você ainda vai mencionar. É o disto. Se eu inverto e falo sempre amarei, aí teria que ser não se esqueça disso. Porque eu já falei antes. Aí seria disso. Que é aquele disso, que seria disso, que eu falo do S, né? Quando bota a letra maiúscula, é porque o S vai para trás. E o disto é porque o T ainda vai dizer, tá lá na frente. Maneirinho esse macetinho, né? Tá certo. Esta blusa que eu estou usando não é de ninho, tá certo? É esta aqui. Esta que eu estou usando, porque está perto de quem está falando. Ana e Paula são muito elegantes. Essas mulheres me deixam louco, tá certo? Por que o essas? Porque eu já falei das mulheres. Ah, então o S está voltando, já falei delas. Ah, então tá certo. Agora olha para D. A D é que ele foi empregado incorretamente. Ali disse assim, isto que está na sua cabeça é uma barata? Não é isto. Teria que ser isso que está na sua cabeça. Isso aí que está na sua cabeça, ou seja, está na cabeça da pessoa com quem eu estou falando. Então é isso aí. Isto aqui, se a barata estivesse na minha cabeça. Isto aqui que está na minha cabeça é uma barata? Ou isso aí que está na sua? Então a resposta aqui era para ser isso e não isto. Delta. Maneirinha, né? Beleza. Agora a 13 e a 14. Né? A 13, ele falou o item que apresenta erro no emprego do acento grave. Beleza. Letra A. Essas medidas obedecem às normas. Tá certo. Obedecem aos regulamentos. Agora olha para B. Apesar de a norma a qual Vossa Senhoria se refere ser facultativa, aqui já está errado. Porque Vossa Senhoria se refere à norma. Tinha que ter uma crase aqui. Se fosse regulamento, Vossa Senhoria se refere ao regulamento. Já marquei bola. Vamos ver as outras. A plateia assistia entusiasmada à conferência. Assistia ao filme. Tá certo. Informou-se indevidamente à empresa credora que o valor em questão estaria disponível antes do final do ano. Informou-se indevidamente. Isso. Informou-se a quem? À empresa, ao clube, ao gerente. Essa crase também está correta. Agora a 14. Em qual das orações a seguir a conjunção coordenativa pois estabelece uma relação de conclusão? Lembrando, para que ela estabeleça uma relação de conclusão, tem duas opções. Ou ela vai estar no final aqui, tá vendo? As matrículas foram encerradas. Nada pode ser feito, vírgula, pois. Conclusivo. Já marquei. Ou ela estará no meio da segunda oração entre vírgulas. Tá vendo? Isso aqui é clássico. Vem um ponto e vírgula aqui na primeira oração e ela está no meio da segunda oração entre vírgulas ou vírgula, pois no final. Então são as possibilidades dela ser conclusiva, tá? Vamos lá. Número 15. Assinale o erro no emprego do plural. Bom, atividades socioculturais, tá certo. Atividades culturais. Trajes cinzentos, tá certo. Sapatos gelos. Não, é sapatos da cor do gelo. Tá errado. Assim como se fosse sapatos rosa, que é da cor da rosa. Trajes cinza, da cor da cinza, que é o produto da queima. Blusas azul celeste, ou seja, blusas azul da cor do céu. Também tá certo. Um plural interessante, né, é plural de mico-leão dourado. São os micos-leões dourados. Então, o plural de mico-leão dourado vão os três. Acho que é o mais fácil de gravar, né? Beleza. Vamos lá.
16. Complete os espaços com onde ou aonde. Tá bom, vamos lá. A gente sabe que o aonde dá ideia de movimento. O detalhe é que o aonde, a maioria das vezes, ele está trabalhando com chegar e ir. Porque quem chega, chega a, e o verbo ir também pede preposição a, tá? Chegar e ir. Vamos lá. A primeira é onde? Onde ele estava. Estar não dá ideia de movimento. Eliminei duas. Segunda, só me lembro da rua onde ele morava. Ele morava onde? Já marquei. É alfa. Ele morava onde? Você sabe onde fica a casa dele? Também não há ideia de movimento. Na última, aonde eu costumava ir. Olha o ir aqui, ó. Ir a algum lugar. Ir aonde? Então, aonde? Ir aonde, chegar aonde, né? Mas estar onde, morar onde, ficar onde, não há ideia de movimento. Então, maneira. 17. A 17 eu achei bem interessante. Até no próximo simulado vai ter outra, que é essa situação de você ficar trabalhando a morfologia do A. Olha a 17. De todas as garotas da classe, Paula foi aquela que mais me impressionou. Foi aquela que... Então aqui é o parzinho de jarra, né? PDPR. Então a primeira é pronome demonstrativo. Eu tomei um susto, sendo sincero, porque eu falei já acabou, é isso mesmo? Já acabou. É delta. Questão dada. Vamos lá. Gostaria de ter ido à sua festa. O ir pede preposição a. Gostaria de ter ido para. Pode trocar por para. Então isso aqui é só prep. Preposição. Eu a convidei, que aqui é o famoso eu convidei ela, falando errado. Pronome pessoal oblíquo átono. É o famoso PPO átono. Eu a convidei, eu a amo, né? E por aí vai. Tá. Vamos lá. 18 e 19. Vamos só... Isso. Pegou tudo. A 18 é de regência nominal. Aí essa questão ela é maneira, porque olha só, na primeira, minha irmã tem aversão, pontinho, pontinho, baratas. Aversão pode ser a para por. Aversão a para por. Então não dá para eliminar ninguém. Compatível é com. Aí eu já eliminei duas. E análogo é a. Análogo a. Então eu acabei de definir que a resposta é bola. Eu tenho falado para o pessoal a respeito dessas duas palavrinhas, essa regência nominal do cito e do situado, né? Cito é em. Situado pode ser a, em e entre. Então, muito cuidado, principalmente com cito, tá? Se eles colocarem na prova, sei lá, comprei um imóvel, cito a, aí ele pode botar cito a e ainda botar com crase. Cito a rua, não sei das quantas. Isso aqui tá bem errado. Seria cito na, porque o cito pede em mais a faz na. Então, cuidado, tá? E a número 19, assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Letra A, o prato que mais gosta é lagosta. Tá errado. É o prato de que mais gosta. Que quem gosta, gosta de. Só que esse é um erro manjado já, né? Vamos lá. B, esta é a cena a que todos aplaudiram. Não tem que ter esse A, porque todos aplaudiram a cena. Quem aplaude, aplaude alguma coisa. Não precisa botar preposição, quer dizer, não precisa não pode botar. Aplaudir é VTD, verbo transitivo direto. Esse foi o questionário a que eles preencheram. Não, este foi o questionário, esse, que eles preencheram. Porque eles preencheram o quê? O questionário. Também é o objeto direto. Então a correta é delta. Por que é delta? Porque essas foram as ordens a que eles obedeceram. Eles obedeceram às ordens. Obedeceram a quê? Tá vendo? Obedecer é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então a correta era a letra D. Questão 19, delta. Beleza, vamos lá. A 20. A 20 é maneirinha, né? Porque olha só, as provocações dos estudantes aos professores é o sujeito. O núcleo é provocações. Provocações vem do verbo provocar, né? O ato de provocar é uma provocação. Quando você fala as provocações dos estudantes aos professores, os estudantes é quem estão provocando. Os dois estudantes é um termo agente, é a provocação deles. Agente é adjunto adnominal. Quando você fala as provocações aos professores, os professores estão recebendo as provocações. Sofre, CN, complemento nominal. Causaram forte reação do diretor. Reação do diretor, ou seja, reação dele. Nesse caso, reação é um substantivo abstrato que vem do verbo reagir, óbvio. Reação do diretor, o diretor é quem está reagindo. Então ele é adjunto adnominal.
Beleza. Então, para você marcar agora é só vivendo. Ó. 2 estudantes é um adjunto adnominal que indica o agente? Verdadeiro. Aos professores é complemento nominal que indica o paciente-alvo? Verdadeiro. Do diretor é complemento nominal? Falso pra caramba. Ou seja, alternativa com a sequência correta. Letra A. Alfinha. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza? Vamos lá, questão 21. Considere a frase. Perceba que é crase, né? Vamos para a primeira. Ó. O autor não se opõe à existência de TV em bares e restaurantes. Quem não se opõe a quê? Aqui eu tenho que botar crase. Né? Porque se fosse projeto, ele não se opõe ao projeto de TV em bares e restaurantes. Ou seja, eliminamos 2. Né? E afirma que há situações em que ela é bem-vinda. A exemplo do horário de almoço. A segunda não tem crase, porque exemplo é palavra masculina. Então, ó, eliminamos essa. Então tá entre a C e a E, né? E a exemplo do horário de almoço, quando os clientes aproveitam esse curto período para estar a par das últimas notícias, para estar ciente das últimas notícias. Lembrando que par é palavra masculina, então não pode ter crase. Então a resposta era a letra C. Questão tranquila de crase, né? Bem tranquila, por sinal. Beleza? Vamos lá. 22. Assinale a alternativa correta em relação à ocorrência ou não de crase. Beleza, vamos lá. Ele foi a uma reunião de negócios. Ó. Esse a uma reunião, a uma empresa, a uma pessoa, sabe? A uma tábua, como já aconteceu em outras questões, nunca vai ter crase. Para você botar crase no a uma, a possibilidade que é mais frequente é como falar a 1 hora, né? Ele saiu a 1 hora. E você troca por ao meio-dia, tá? Ó, aqui também tá bem errado, porque declarar é verbo, não tem crase. Aqui, idem, porque ela é pronome pessoal. A ele, a ela, a minha, a tia, a nós, a vós, não tem crase. Aí ele quer a correta. Chegamos à correta, que é a letra D. Deixa eu marcar D aqui logo, vamos explicar. Ó, são normas às quais todos os alunos devem obedecer. Então, todos os alunos devem obedecer às normas. Então, aqui eu tenho que pôr crase. Porque se fossem regulamentos, são regulamentos, seria aos quais todos os alunos devem obedecer. Porque todos os alunos devem obedecer aos regulamentos. E a última está errada, porque guincho é palavra masculina. Quando você fala não estacione, sujeito a guincho, não pode pôr crase, tá? Beleza, vamos lá. Número 23. Essa questão é bem legal. Quanto à regência verbal, observe as assertivas abaixo. Está ou estão corretas? Bom, a primeira. As crianças preferem comer camarão a comer jiló. Tá certo. Quem prefere alguma coisa a outra. Número 2. Nunca sobressaímos em química quântica. Também tá certo. Você sobressai em algum assunto, algum tópico, tá? É preposição em que rege, tá? E a terceira, ó, o aeroporto a que ela chegou estava com vários voos atrasados. Também está certo. É a que. Ó, ela chegou a que aeroporto? O chegar pede preposição a. Errado aqui estaria se tivesse o aeroporto em que ela chegou. Então tomem cuidado com chegar, tá? Não poderia ser em. Chegou ao aeroporto. Então todos estão corretos. Letra E. Beleza, vamos lá. 24. Aí ele está falando, observe. O serão se prolonga. Bom, só para mencionar aqui, para quem não sabe, quando você fala o serão se prolonga, né, as pessoas, né, de mais idade, as pessoas que já trabalharam, sabem que nesse caso o serão, porque existe, ó, eles serão felizes. Eles serão felizes é o verbo ser no futuro do presente do indicativo. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vai sereis, eles serão. Eles serão felizes. Seria até um verbo de ligação acompanhado do predicativo do sujeito, ou seja, seria um predicado nominal. Ali, a palavra serão está trabalhando como substantivo. Serão é o trabalho que é feito após o horário, né? Depois do horário. Então, se o cara trabalha até as 5 e ele vai fazer uma hora extra, no caso, ele está fazendo um serão, tá? Então, o serão se prolonga. Aí ele disse que o pronome ato não está corretamente empregado, o mesmo não ocorrendo em. Aqui eu até comentei isso com o pessoal, que essa questão, né, obviamente eu não inventei, o mais correto aqui seria, não é estar corretamente empregado, está corretamente colocado, porque a questão está trabalhando a colocação pronominal.
Então, ele está dizendo o mesmo não ocorrendo em. Então, ele quer a errada. Ó, ia enviar-lhe as cópias. Tá certo. Aqui é auxiliar, mas infinitivo. Beleza. Ah, e se tivesse ia lhe enviar também. Estava enviando-nos o equipamento. Tá certo. Estava nos enviando o equipamento, também estaria. Aqui eu tenho em mais C mais gerúndio. É o certo. Em C comentando. E aqui o tudo atraiu. Tudo se solucionou. Tá certo. Aqui está o erro. Mas perceba que é um erro de colocação, né? Porque quando fala haviam emprestado-lhe os livros, emprestado é particípio. Não pode colocar o pronome depois do particípio, vai ter que colocar aqui no meio. E o mais certo é com hífen, tá? Haviam-lhe emprestado os livros, então aqui estava errado. E vou pô-lo a par do assunto, tá certo? Que aqui é o famoso vou pôr ele. Vou pôr João a par do assunto. Tiro o R para ficar pô-lo, né? Então tá certíssimo. O erro estava na D. Beleza. 25. A frase em que ocorre erro de acentuação. Quem gosta de pausar, pausou. Vamos lá. Ó, é inegável que a mulher pôde, nas últimas décadas, que é passado, então ela pôde afirmar sua competência profissional. Tudo certo. Homens e mulheres têm, hipoteticamente, a mesma inteligência. Certo. Agora surgiu o problema. Porque ele disse, de um harmonioso relacionamento homem e mulher. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Aí, ó. Isso. Eu estava meio perdendo foco, né? De um harmonioso relacionamento homem e mulher, advém vantagens para toda a sociedade. O erro está aqui, ó. Por quê? Porque o sujeito aqui é vantagens, está no plural. Então teria que ser vantagens advém, mas com acento circunflexo. Vantagens advém para toda a sociedade de um harmonioso relacionamento homem-mulher. Então aqui estava o nosso erro. Charlie. Ó, após inúmeras dificuldades, o homem finalmente para, sem acento, para não ter acento, e redefine alguns conceitos ultrapassados, tá certo? Todos concluíram com acento, que é a regra dos hiatos, que as conversações tinham fluído. Esse fluido aqui é o particípio do verbo fluir. Há um hiato, é fluido. Satisfatoriamente. Certíssimo. Beleza? Vamos lá. 26. Coloque certo e errado no que diz respeito à colocação pronominal. Aqui eu comentei mais uma vez em aula. Por quê? Porque às vezes, na questão, né, no momento da prova, a gente acaba ficando meio cego. Porque quando você olha esse convidar-me iam, você tende a dizer que está certo, porque realmente está certo. Quem já estudou colocação pronominal com mais intensidade, sabe que o convidariam é futuro do pretérito. Então esse me está em mesóclise. Por quê? Porque o futuro do pretérito ou o futuro do presente, são as duas possibilidades, quando não houver a palavra atrativa. Então aqui está certo. O problema é aquela velha história, né? Tem aquele ditado, pobre quando não caga na entrada, caga na saída. É uma brincadeira, mas é a verdade, porque esse se é uma conjunção condicional, então não é se encontrassem, é se me encontrassem. Então cuidado, procurem ler até o final, porque o erro pode estar lá no final. Então tem algumas questões que são maliciosas. E aqui está certo, porque nada a contentará enquanto não tiver a paz interior. Esse nada é um pronome indefinido, o pronome indefinido atrai. Então estava certo. Aí aqui, há erro de concordância nominal em havia bastantes pessoas, ou seja, muitas pessoas, tá certo. Ele já estava quite, tá certo. A palavra quite é variável. Se tivesse eles já estavam quites. Ele já estava quite e tinha bastantes possibilidades de vitória. Ou seja, ele tinha muitas possibilidades de vitória. Anexa ao requerimento segue a documentação solicitada, ou seja, a documentação solicitada segue anexa, tá certo? Então o erro é a D. Mais uma vez a questãozinha do tal qual, né? Por quê? Porque eu tenho que dizer que os garotos eram tais qual o avô. O tais concorda com quem está antes e o qual concorda com quem está depois. Então aqui estava o erro, marcado já. Beleza, vamos lá. 28. Assinar-lhe a alternativa em que há erro de pontuação. Ele quer que há erro de pontuação. Peraí, deixa eu só centralizar aqui melhor. Vamos ver aí, ó. Isso. Ele quer que há erro de pontuação. Então, ó, a olho nu, quem pausou aí, ó, o erro está na D. Por que está errada a D, Potter? Porque não se separa sujeito de predicado
com vírgula. Meu filho Dorival, vírgula, está acamado. Não, é meu filho Dorival está acamado. Poderia ser Dorival, vírgula, meu filho, ó meu filho, está acamado. Eu posso pensar que esse meu filho é aposto. Se eu estiver falando Dorival, vírgula, meu filho, explicando que ele é meu filho, é aposto. E eu posso estar falando com meu filho. Eu posso estar falando assim, Dorival, ó meu filho, está acamado. Então, esse meu filho tem duas possibilidades. Depende da leitura, né? Mas é uma questão que quem já viu vídeos de aposto e vocativo sabe que tem essa possibilidade. Agora aqui, ó Dorival, aqui é vocativo. Meu filho está acamado. Tá certo. Beleza? Agora vamos para a 29. Mal saíram de casa, é assim que saíram de casa. É uma conjunção subordinativa temporal. Elas encontraram um tumulto na rua. Era um mau momento, ou seja, era um bom momento para o passeio. Ou seja, já sei que é alfa. Mas, porém, conjunção coordenativa adversativa, mesmo assim resolveram ir. Estavam a fim de. Quando tiver o de, que indica a finalidade, esse afim é separado. Ah, existe afim junto? Sim, nós tivemos um pensamento afim, ou seja, um pensamento comum, semelhante, uma ideia afim, também é bem interessante. Agora, a 30 e a 31. A 30 é a situação que trabalha o aposto distributivo, que é bem interessante isso. Ó, a realidade social evidencia um abismo entre ricos e pobres. 2 pontos. Agora a gente vai ter que fazer essa distribuição e por isso o nome de aposto distributivo. Lembrando que nessa brincadeira o esses não entra. É uma brincadeira de estes ou aqueles ou estes. Aí você tem que ver o contexto. Então vamos lá. Ó, pontinho, pontinho, repletos de oportunidades. Quem são os repletos de oportunidades? Os ricos. Os ricos, vamos ver se volta o foco aí, ó, isso. Então, se os ricos são os repletos de oportunidades, eu tenho que usar aqueles. Por quê? Porque os ricos estão mais afastados. Quem está mais distante são os aqueles. Eu uso aquele, aquela, então aqueles repletos de oportunidades. E que são negadas a estes. O estes se refere ao mais próximo, o último que foi mencionado, que são os pobres. Então, a resposta seria alfa. Né? Beleza. A 31. Assinale a alternativa em que o termo destacado tem valor de advérbio. O termo destacado tem valor de advérbio. Uma questão da FCC. Né? Aí você lê a achei-o meio triste. Quando o meio tem valor de advérbio, ele vai funcionar, ele vai trocar por um pouco. Achei-o um pouco triste, com o ar abatido. Se fosse acheia, se fosse uma menina, acheia meio triste. Por quê? Porque é advérbio de intensidade. Então a resposta já era alfa. Quando o meio tiver valor de advérbio, vai trocar por um pouco. Meio triste, meio aborrecido, meio chateado, é o valor de advérbio, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu fiz questão de colocar isso aqui para que a gente deixe em pratos limpos, vamos dizer assim, né? Estada e estadia. Aí você vai lá, estadia é o período que o navio fica no porto para carga e descarga. Estada é o ato de estar, permanência. Para resumir, para a gente não precisar estender muito, ó, sempre que você estiver falando de navios, somente estadia vai estar certo. Ó. A estadia do navio no porto durou 3 dias. Navio é estadia. Se botasse a estada do navio, tá errado. Bem errado. Tá? Agora, quando for para pessoas, o interessante é saber o seguinte, que esse é o que originalmente era o mais usado. Descansamos durante nossa estada naquele hotel. Estada no hotel, estada na Europa, sua estada será de quanto tempo? Tá certo. Só que com o passar do tempo, o emprego mais usual, quem costuma ficar em hotel, pousada, é sempre estadia. Então, veja bem, os dicionários mais modernos já trabalham essa possibilidade. Você pode dizer que minha estada na Europa foi prolongada, minha estadia na Europa foi prolongada. As duas possibilidades são aceitas. Agora, se for para navio, é somente estadia. Solamente. Se for estada do navio, está errado. Beleza? Vamos lá. 32. 32 também é fácil.
Está falando de orações subordinadas a princípio, ó, subordinadas. Aí aqui, não é possível isso. Se não é possível isso, eu vou trazer para quê? Isso não é possível. O isso faz papel de sujeito, então era subjetiva. Aqui, ó. Nessa brincadeira eu eliminei 3. Agora aqui, ó, eu, que é o sujeito oculto, eu digo-vos isso. Aí é aquela história. Eu digo o quê? Isso. Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. Por quê? Tem sujeito que perguntou o que é OD. E eu digo a quem? A vós. Olha aí. Até porque quem diz alguma coisa a alguém. Então, seria subordinado, substantivo, objetiva direta. Não é subjetiva. Então, a resposta é alfa. A resposta é não. A resposta foi alfa, né? Essa questão. Maneirinha. Podemos dizer assim. Vamos lá. 33. Feliz é o pai cujos filhos são ajuizados. Realmente. Então, esse cujos é um pronome relativo, né? Feliz é o pai, os filhos do pai são ajuizados. Quando você enxerga o pronome relativo, você já sabe que nós temos uma oração subordinada adjetiva. E é restritiva porque não tem vírgula. Resposta é. Lembrando que a oração subordinada adjetiva restritiva faz papel de adjunto adnominal. Adjetiva restritiva é ADN. Ocorre oração subordinada adjetiva. Bom, se ele está pedindo a oração subordinada adjetiva, ele quer que eu vá atrás do pronome relativo, basicamente, né? Faça silêncio, que já é tarde, pois já é tarde. Aqui seria, ou porque já é tarde. Aqui seria uma oração coordenada sindética explicativa. Não é essa. Eu desejo isso. Desejo isso é oração subordinada substantiva. Se tem sujeito e perguntou o quê, é o AD. Chegamos à criança. Ó, é esta rua em que moro. Ou seja, é esta rua onde moro. Esse em que troca por onde é um pronome relativo, porque eu moro onde? Na rua. Eu moro na rua. Então, se você tem pronome relativo, você tem uma oração subordinada adjetiva, que no caso é restritiva, porque não tem vírgula. Então, a resposta era C, ó. Bolezinha, né? Aí aqui, percebeu isso. Ele percebeu isso. Ele percebeu o quê? Então, ó, tem sujeito, perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. E soube-se isso. Isso foi sabido. Esse C é PA, partícula passivadora. Mais uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que o isso faz papel de sujeito. Beleza? 35. Essa questão 35 é a questão ideal para que todos saibam que existe o donde. Ó, algumas pessoas não determinam donde provém sua insatisfação. Sua insatisfação provém, ela vem de onde? Aí faz contração, faz donde, ó. Tá vendo? Donde. E tu vê que não foi uma questão que eu inventei, né? É porque eu cato questões de concursos. Porque não sabem aonde vão os sentimentos. Os sentimentos vão aonde? Perceba que o vão é o verbo ir. É o que eu costumo falar. O aonde, invariavelmente, ele trabalha com os verbos ir e chegar. É praticamente certo. É ir a algum lugar, chegar a algum lugar. E na última, nem onde mora a consideração. Sempre que for o mora vai ser onde? Mora onde? Exatamente. Então a resposta era B de bola. Morar também é clássico. Morar onde? Você está onde? Né? Beleza, vamos lá. 36. Ainda há pouco fez-se referência a possíveis mudanças para daqui a algumas semanas. Esse ainda há pouco é um indica no tempo passado. Ainda há pouco, ou seja, há pouco tempo. Ó, eliminei 3. Ainda há pouco fez-se referência a possíveis mudanças. Bom, o A está no singular, a palavra seguinte está no plural, não põe crase, mas estava em empate. Para daqui a algumas semanas, sem crase. Por vários motivos. Primeiro, tempo futuro, daqui a algumas semanas, não bota crase. Segundo, algumas é pronome indefinido, também não põe crase. E o A está no singular, a palavra seguinte está no plural, ou seja, não põe crase. Beleza, vamos lá. 37. Não sei a razão por que as pessoas daquela sessão
esse porquê é separado e sem acento. É a razão pela qual. Não sei a razão pela qual as pessoas... Peraí, então, ó, pela qual. Separado e sem acento. Então, eliminei uma, eliminei duas. Daquela sessão espiritualista. Sessão com 3 S's. Daquela reunião espiritualista. Peraí, hipótese. Sessão com 3 S's. É tudo que tem hora para começar e hora para acabar. Exatamente. Ficaram debatendo sobre a ressurreição dos mortos. Olha como é que escreve ressurreição. Aqui está errado. E aqui estava bem errado. Então a resposta era B. Ressurreição. Aliás, B não, C, né? Estou marcando C e estou falando B. Letra C. Né? E a sessão e a ressurreição. Vamos escrever aqui. A ressurreição. Tem um dígrafo aqui e tem outro aqui. Bem interessante, né? Então, resposta C. Tá, joia? Vamos lá. 38. Gente, a 38, eu achei essa questão, né? Na internet. Fiquei assim, achei muito interessante. Muito. Demais. Ó, a opção em que está correto o emprego do ponto e vírgula. Vou dar um tempinho para vocês analisarem. Já vou passar aqui qual é a resposta e explicar. A resposta dada foi delta. Agora, entenda. Aqui é bem interessante. Porque, olha só. Solteiro, vírgula, foi um menino turbulento. O que ele está querendo dizer para mim aqui? Que quando solteiro, aqui ele está trabalhando fases da vida. Ó, quando solteiro, vírgula, foi um menino turbulento. Na época de casado, ou quando casado, vírgula, era um moço alegre. Ponto e vírgula. Viúvo, tipo assim... Quando ficou viúvo, tornara-se um macambúzio, que é uma pessoa triste, né? Sorumbático, triste. Bem interessante esse tipo de questão. Se você olhar todas as outras alternativas, elas estão totalmente fora de órbita. Todas elas. Então, esse tipo de situação cabe até anotar, que é bem legal, tá? 39. O termo destacado é objeto direto preposicionado. É o famoso OD-PREP. Vamos lá. Na A, duvido desses fatos. Quem duvida, duvida de OI. Duvido de alguém ou de alguma coisa. Eu conheço estes fatos. Eu conheço o que? Estes fatos. OD. Quem conhece, conhece alguém, conhece alguma coisa. Agora nós chegamos à criança. Porque quando ele diz, ouvimos a ti... Essa é engraçada que eu costumo falar, né? Ouvimos a ti sem que ninguém tenha espirrado naquele momento. Ou seja, nós ouvimos quem? Quem ouve, ouve alguém. Ou ouve alguma coisa. Então, o verbo ouvir é um verbo transitivo direto. Só que colocaram preposição, até porque o ti é um pronome pessoal oblíquo tônico. Mim, ti, si. Eles exigem a preposição antes. Então, surgiu o nosso querido e amado OD-PREP. Né? A multidão elogiou o atleta. Quem elogia alguém. OD. E aqui, tenho gosto por viagens. Ó, ter abstrato CN. Essa aqui já até caiu numa outra questão no canal. Que era tenho gosto por morangos. Tinha assim, tenho gosto por morangos, que foi CN, e a outra tava eu gosto de morangos. Aí, se eu gosto de morangos, é aí. Olha aí, objeto indireto. Se eu tenho gosto por morangos, aí eu já tenho complemento nominal, porque o gosto aqui é um substantivo abstrato. Ter abstrato CN. Certo? E a 40... é uma questão do ITA, que é a 40 e última, né? Que é bem interessante. Porque ele falou, ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença. Bom, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Beleza? Pausou, pensou. Se você marcou delta, você acertou. Só tinha que estar com letra maiúscula aqui, mas tudo bem. Teria que ser malgrado. Malgrado meus conselhos, ele pediu minha demissão. Ou seja, apesar de meus conselhos... não obstante meus conselhos, ele pediu demissão. É concessiva. Maneira. Agora vamos lá. O que esse entremente significa? Que você pode anotar. Ó, nesse ou naquele espaço de tempo. Ocasião. Nesse ou naquele espaço de tempo. Maxime. Maxime é o mesmo que principalmente. Principalmente, especialmente, é o maxime.
Mormente é o mesmo que sobretudo, em primeiro lugar. E destarte é o mesmo que assim. É como se você estivesse concluindo. Assim, destarte, até numa redação desta maneira, eu acho bem interessante. Beleza? Galera, quem curtiu, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço, tá? Muito obrigado. Aqueles que não curtiram, eu peço perdão, tá? Perdão por não ter atendido as expectativas, não ter deixado vocês felizes, né? Mas Deus está no controle, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, muita saúde, um forte abraço e até a próxima.